Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar hoje de novo sobre o CPC e a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto temido com relação a quem está começando o curso de Direito, que é o litisconsórcio. Enxergando o litisconsórcio dessa forma, aparentemente parece ser uma coisa tão complicada, de difícil compreensão e de difícil aplicação, mas muito pelo contrário. A única coisa que acontece no litisconsórcio é que a gente tem mais de uma pessoa no polo da ação. Então, a gente pode ter mais de um autor ou mais de um réu. É só essa a diferença com relação ao litisconsórcio. E aí, em alguns casos, a legislação exige, né, que a gente tenha o litisconsórcio, em outros casos não, ou em outros casos fica facultativo, para que as partes optem por ele. O litisconsórcio encontra-se no CPC a partir do artigo 113 dele e do 113 seguintes, que vai passar para a gente o conceito de litisconsórcio, quando que ele precisa. O conceito de litisconsórcio parte de um fenômeno que ocorre quando duas ou mais pessoas figuram como autoras ou rés em um processo. Como eu disse agora há pouco, litisconsórcio nada mais é do que a situação na qual eu tenho no polo da ação dois autores ou dois réus, tá? Ou mais pessoas. Posso ter 5 autores e um réu, não tem problema. O que caracteriza o litisconsórcio é você ter mais de uma pessoa no polo, tá? Que é o que fala o 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente. E aí aqui eu trouxe uma das formas de litisconsórcio com base nesse 113, tá? Ele vai ser um litisconsórcio ativo, quando eu tiver isso na questão dos autores. Ele vai ser um litisconsórcio passivo, quando for a questão dos réus. Ou ele vai ser ambos, quando eu tiver mais de um autor ou mais de um réu no mesmo processo. Então, eu tenho, por exemplo, João e Maria de um lado, e do outro lado eu tenho Ricardo e Carla. Automaticamente eu tenho litisconsórcio bilateral ou misto. Se eu tiver João e Maria de um lado e Ana do outro, a gente está falando de um litisconsórcio ativo, ou eu posso ter Ana de um lado, João e Maria do outro, a gente vai estar falando de um litisconsórcio passivo, tá? Essa questão da multiplicidade de partes, ela acontece para a gente não ter multiplicidade de processos, tá? É por uma questão de economia processual. Então, a gente junta todas as partes em um único processo, para que com isso a gente não precise ter vários processos em face do mesmo autor ou vários réus. Então, para existir essa economia que ocorre, então, o litisconsórcio, tá? Só toma cuidado com o seguinte: não há multiplicidade de processos, mas um processo com mais de um autor ou mais de um réu. Então, quando eu falo de litisconsórcio, eu não falo da existência de mais de um processo, eu não falo da existência de multiplicidade de processos, e sim um único processo aonde eu tenho mais de um autor ou mais de um réu. A intenção do litisconsórcio, primeiro, é uma questão de economia processual. Segundo, é uma questão de julgados idênticos, para a gente não ter aí divergência com relação a isso, tá? Eu preciso ter a questão do litisconsórcio para poder, em questões de inter-relação de direito material, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E a necessidade de um só julgamento para todos aqueles que estão envolvidos. Então, de forma geral, litisconsórcio é quando a gente tem duas ou mais pessoas que figuram como autoras ou réis em um processo. Isso ocorre para que não exista multiplicidade de processos, para que se exista um único julgamento envolvendo todas essas pessoas, e quando a gente tem uma inter-relação do direito material. Agora, o litisconsórcio, ele tem uma consórcio, a gente começa pelo necessário. O que é o litisconsórcio necessário? Ele é obrigado a ser formado, tá? Se ele não for formado, o processo não tem como seguir. Então, o autor tinha ou não a opção de poder fazer esse litisconsórcio.
Então, a gente parte lá do conceito, né? Obrigatoriedade ou não da formação para que o processo possa prosseguir. Isto é, se o autor tinha ou não a opção de formá-lo. O necessário, ele vem de determinação legal, que aí a gente tem os exemplos do 73 e do 246, que a gente vai ver de uma forma mais detalhada daqui a pouco, ou eu tenho a opção de ser sem determinação. Por quê? Porque vem da natureza jurídica da relação. Então, por exemplo, um divórcio, eu não tenho como fazer um divórcio em favor da esposa e desfavor do marido. Ou ambos vão se divorciar, ou eles vão permanecer casados. Então, ele é um litisconsórcio necessário, tá? Eu não tenho como não formar esse litisconsórcio, e aí não é por determinação, e sim pela natureza jurídica da relação. Ou, em alguns casos, quando a lei determina que isso venha a acontecer, tá? No artigo 73, a gente vai ver as questões de direito imobiliário, e 246 a gente vai ver as questões da uso capião. A gente já tinha estudado aqui no canal o seguinte: quando a gente tiver cônjuges discutindo questões de direito real imobiliário, automaticamente a gente forma um litisconsórcio. Por qual motivo? O cônjuge só vai poder fazer qualquer situação se ele tiver a autorização do outro cônjuge, tá? Ou se o outro cônjuge fizer junto com ele. Então, a gente tem lá no artigo 73 o seguinte: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para a propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Então, se porventura um dos cônjuges precisar fazer alguma ação que envolva direito imobiliário, automaticamente ambos vão ter que fazer parte do polo da ação, ou a gente. Vamos lá com relação aos exemplos, tá? Quando a lei determina, exemplo clássico é a questão da ação da uso capião. Como que funciona a ação da uso capião, tá? A uso capião a gente já viu que está lá dentro dos direitos reais, né? E ela vem por uma questão de prescrição aquisitiva. Então, a gente tem aqui, né, os autores da uso capião, que estão lá no terreno. Nós temos o proprietário na qual este bem foi registrado. E o que a legislação exige? Que sejam chamados no polo da ação da uso capião. Os confinantes, que são os proprietários de direito, são os vizinhos, tá? Para que os vizinhos possam informar se a metragem do imóvel é aquele mesmo, se não invadiu nenhuma parte do terreno alheio, tudo bem? Então, por esse motivo, nós chamamos os confinantes. Os terceiros interessados, que podem ser pessoas jurídicas de direito público, usufrutuários, e o proprietário. Então, automaticamente, eu tenho de um lado da ação os autores da uso capião, que pode ser autores, como pode ser só um, e do outro lado da uso capião, eu vou ter várias pessoas fazendo parte do polo, que é o proprietário, os confinantes e eventuais terceiros que estejam interessados nessas terras. Dessa forma, a gente vai ter um litisconsórcio necessário, tá? Por uma determinação legal. A lei exige que na ação da uso capião estejam no polo todas essas pessoas. Então, vamos definir lá cada um. Então, eu tenho autores da uso capião. Eu devo pedir a citação do proprietário, ou seja, aquele na qual encontra-se registrado o imóvel. Dos confinantes, são aqueles que estão lá na área limítrofe, que faz fronteira com o imóvel. E os terceiros interessados, que podem ser pessoas jurídicas de direito público ou eventuais usufrutuários, aqueles que receberam o bem por meio de usufruto. Então, aqui a gente tem um litisconsórcio necessário, tá? Ele é obrigatório a formação dele. Por quê? Porque a lei determina que nós façamos isso. A mesma coisa é um litisconsórcio necessário quando a gente envolve as questões de direito real imobiliário, quando a gente tem cônjuges. E aí a gente tem também o litisconsórcio necessário sem determinação legal.
a lei não exige, mas tendo em vista a relação jurídica que une as partes, não tem uma saída se não ser fazer por meio do litisconsórcio. Então, no caso do divórcio, por exemplo, a lei determina a participação de ambos os cônjuges, não é possível fazer o divórcio sozinho, ambos precisam estar. Se a gente tiver uma proposta de divórcio feita pelo Ministério Público, como, por exemplo, uma anulação de casamento, ambos terão de ser citados, e é impossível desfazer essa relação jurídica sem que todos participem. Por que é sem determinação? Porque deriva da relação jurídica e eu não posso ter uma decisão que seja diferente para aqueles que estão envolvidos, né? Eu só posso ter a mesma decisão para todos. Ou eu vou constituir o divórcio para todos, ou eu não vou constituir o divórcio para ninguém. Então, eu não consigo fazer uma decisão divergente, porque isso deriva da relação jurídica em que eles estão participando, tá? Quando a gente fala do litisconsórcio necessário, a gente sempre lembra das questões de unitariedade. O que são as questões de unitariedade? É a lide que tenha 2 ou mais titulares, tá? E caso que será preciso haver a lei determinando a sua formação. Então, no litisconsórcio necessário, eu tenho questões de unitariedade, porque eu tenho 2 partes no litisconsórcio necessário e eu tenho só uma sentença. E essa sentença precisa ser igual para todos. Eu não posso ter uma sentença ali envolvidas. Então, tá aqui, né? A gente tem a unitariedade, que eu tenho 2 ou mais titulares, porém eu preciso ter só uma sentença para eles. Então, é um litisconsórcio necessário e unitário. Exemplo disso, artigo 601 do CPC e o 1314 do Código Civil. O 601 do CPC fala o seguinte: os sócios e as sociedades serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. No caso do 601, a gente está falando de uma ação de dissolução e liquidação de sociedade comercial. Nesse tipo de ação, a gente precisa, por força de lei, formar um litisconsórcio unitário. Por quê? Eu preciso que seja chamado na ação tanto as pessoas que fazem parte, tanto os sócios, as pessoas físicas, como a citação da pessoa jurídica. E aí eu preciso envolver todos eles no polo. Então, por esse motivo, existe a unitariedade, que vai derivar da própria legislação. Então, quando a lei manda formar e a relação jurídica é una e inscindível, que a gente fala. Inscindível é aquilo que não pode ser separado, tá? Então, no 601, eu tenho litisconsórcio por força de lei, e ele vem de forma unitária, porque eu tenho 2 ou mais titulares, caso em que será preciso haver lei determinando a sua formação. A lei, no artigo 601, determina que quem precisa vir para o polo são os sócios e a sociedade, tá? Então, ela vem por força de lei nessa situação. A gente tem alguns litisconsórcios necessários também, por força de lei, que podem ser simples, tá? Porque a norma jurídica impõe essa formação para eles. E aí eu tenho a formação do litisconsórcio, eu tenho a sentença, mas a sentença não precisa realmente ser igual para ambas as partes. No exemplo da uso capião que a gente viu agora há pouco, eu posso ter vários autores pedindo a uso capião, mas não necessariamente eu preciso ter a mesma sentença para todos. Às vezes, um dos autores da uso capião não teve ainda o prazo da prescrição aquisitiva, por exemplo. Então, por esse motivo, ele não vai poder, o juiz não vai poder acolher o seu pedido da uso capião. Então, a gente tem que verificar a unitariedade, tá? Se são casos que a lei vai determinar que isso aconteça. E eu posso ter também os litisconsórcios que são necessários e simples, porque a norma jurídica impõe que isso aconteça, mas não necessariamente eu preciso ter a mesma sentença para todos aqueles que estão participando dessa relação, tá? Quando a lei não impor nada com relação a essa unitariedade na lide, a relação é una e indivisível.
com mais de um titular, que foi o exemplo que a gente verificou aqui no 601, tá? Agora, nós temos algumas exceções por previsão legal para isso. Relação una e inscindível, perdão. Embora tenha mais de um titular, podem ser postulados por apenas um. Exemplo disso, o condomínio, tá? Quando a gente tem uma relação que envolva condôminos, dependendo da situação desses condôminos, nós temos vários titulares, mas o artigo 1314 do Código Civil fala que em algumas situações podem ser defendidas apenas por um deles. Não necessariamente a gente precisa que todos defendam essa situação. Quem traz isso para a gente são as questões de direito material. No direito material, que tem a informação de que, olha, a gente tem um condomínio, mas em alguns casos não é necessário que todos os condôminos reivindiquem alguma situação. O 1314 fala assim: cada condômino que pode usar a coisa conforme sua distinção, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a divisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos sem consenso dos outros. Então, o caput do 1314 fala que os condôminos podem reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Eles podem fazer isso verificando sempre os direitos compatíveis à sua indivisão. Em algumas situações, eles não precisam que todos participem da ação, ok? Continuando aqui na unitariedade, então, a gente tem a questão da sociedade, que está no artigo 601 do CPC. Então, eu tenho vários titulares. Em regra, ela pode ser defendida por apenas um, e o que defende cabe aos demais. Esse fluxo aqui da unitariedade tem a questão da sociedade, mas o mesmo se encaixa para a questão dos condôminos, tá? Na unitariedade, eu preciso trazer todas essas pessoas para o polo da ação e eu vou precisar, em alguns casos, ter a mesma sentença para ambos, tá? Então, o exemplo disso é o artigo 601, que fala com relação à sociedade, e o 1314, que fala com relação ao condomínio, tá? Quando a gente tem um único bem, que ele é indivisível, e este bem possui lá vários donos, então eles são condôminos com relação a este bem, porque são vários titulares. E o 1314 fala que pode ser defendida por apenas um, tá? Porém, defende o que lhe cabe com relação mais os demais. Então, eu vou defender o que me cabe no condomínio, ok? E aí, para fechar a questão do litisconsórcio necessário, a gente precisa verificar o seguinte, que a lei determina a formação, em alguns casos, tá? Por esse motivo, ele pode ser simples ou unitário, tudo vai depender da relação jurídica que envolve eles e se ela é una e inscindível. E não existe lei impondo a sua formação, mas a unitariedade da lide, tá? Pois a relação é una e indivisível com mais de um titular. Então, o que vai caracterizar o litisconsórcio necessário? Sempre a lei determinando que isso aconteça ou não, ou o tipo de relação jurídica que isso causa. Então, em algumas situações, a própria relação jurídica já causa toda a necessidade do litisconsórcio. Voltando só um pouquinho na questão do condomínio, quando a gente fala que apenas um condômino pode exercer o seu direito com relação a todos, a gente está falando de legitimidade extraordinária, né? O que é a legitimidade extraordinária? Uma coisa una, inscindível, com vários titulares que pode ser defendida por apenas um deles. Então, condôminos é um exemplo claro de legitimidade extraordinária. Eu tenho uma coisa una,
essa coisa é inscindível, ela tem vários titulares e ela pode ser defendida apenas por um deles, porque a lei determina que isso possa vir a acontecer, ok? E aí, quando eu tenho essa legitimidade, que a gente chama de legitimidade extraordinária, então eu tenho um condômino que tem essa legitimidade extraordinária e os demais, caso queiram participar do processo, eles vêm como assistentes litisconsorciais, tá? Que é quando os demais requerem o ingresso em juízo. Então vamos pensar no seguinte: herdeiros, que são condôminos com relação a um imóvel. Um só dos herdeiros pode mover qualquer tipo de ação com relação a terceiros, ok? Sem a necessidade de que os demais herdeiros participem, que é o que determina o 1314. Agora, se os demais herdeiros quiserem, eles podem vir como assistentes dos litisconsorciais. Esse herdeiro que é o autor, ele tem legitimidade extraordinária, porque é uma questão una, inscindível, com vários titulares, e os demais vão ser assistentes litisconsorciais com relação a isso, tá? Determinação do 1314. Outra classificação com relação ao litisconsórcio é o litisconsórcio facultativo. O facultativo é quando existe uma opção. O autor, na maioria das vezes, tem a opção de querer ou não formar esse litisconsórcio. Então, a decisão cabe ao autor. Em alguns casos, pode vir pela própria vontade do réu, quando ele pede lá para que terceiros venham a fazer assistência nesse processo, como, por exemplo, o chamamento ao processo, tá? Na regra geral, incumbe ao autor demonstrar na sua petição inicial se haverá ou não formação de litisconsórcio. Em alguns casos, o réu pode fazer o chamamento. Um exemplo onde o réu faz o chamamento ao processo é quando a gente tem um contrato de fiança. Então, a gente tem lá uma discussão a título de condomínios, por exemplo, né? A gente tem uma discussão a título de aluguéis que não foram pagos e a gente tem um fiador. Esse fiador pode ser chamado ao processo, criando dessa forma um litisconsórcio, tá? Então, o facultativo é a vontade das partes em fazê-lo. O facultativo está no artigo 113 do CPC, tá? Lá ele determina quando que vai ter que ocorrer essa formação. Então, ele fala que pode ocorrer quando tiver comunhão de direitos, quando tiver questões de conexão ou quando houver afinidade com relação a algum fato que envolva esta ação. Com base no caput do 113, é importante a gente ver o seguinte, que o litisconsórcio facultativo, em algumas situações, ele pode ser unitário. E quando que ele pode ser unitário, tá? Quando esteja diante de uma situação de legitimidade extraordinária que a gente viu agora há pouco. A legitimidade extraordinária é quando eu tenho uma coisa indivisível, una e inscindível, e apenas ela está em condomínio e apenas um dos condôminos vai reivindicar. Então, quando eu tiver situações de legitimidade extraordinária, eu vou estar falando de um litisconsórcio que ele é facultativo, mas ele pode ser também unitário, ok? E aí, no 113, ele fala, né? Para que eu tenha o litisconsórcio, num primeiro momento, é preciso existir um liame em relação à relação jurídica que foi ali criada. Então, é necessário que exista um elo nessa relação, para que aí sim a gente possa começar a caracterizar esse doutrina com relação a ele. O primeiro, entre as partes, né, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Então, quando a gente tem uma única dívida, por exemplo, mas com vários titulares, essa dívida pode ter solidariedade passiva e ativa. Nesse caso, os credores podem fazer as suas cobranças. Se houver uma solidariedade ativa, cada um dos credores pode cobrar a dívida na sua integralidade.
Então, se todos os devedores são solidários de forma ativa, se essa solidariedade acontece nas questões ativa, automaticamente os credores podem cobrar a dívida num todo. Agora, se a gente estiver falando de uma solidariedade passiva, o débito inteiro pode ser exigido de qualquer um dos devedores. Então, a gente vai precisar verificar essas questões de solidariedade, tá? Em regra geral, deve haver uma comunhão de direitos ou uma comunhão de obrigações, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os credores precisam verificar se existe a possibilidade de cobrar a dívida de um na integralidade, ou se o débito pode ser exigido de qualquer um dos devedores, tá? Com relação ao inciso primeiro, a gente sempre tem que pensar que tem que existir uma comunhão, e existindo essa comunhão, a gente vai ter lá as questões de conexão, tá? Então, o litisconsórcio facultativo não será unitário, e sim simples. E aí a gente precisa observar o seguinte, utilizando esse gráfico que está aí na tela, a gente tem uma única dívida. Aí a gente tem uma solidariedade passiva e ativa. Então, eu tenho aqui vários titulares e esses vários titulares são responsáveis por essa dívida. Se vários titulares são responsáveis por essa dívida, o que os credores podem fazer para cobrar? Se for ativa, os credores podem cobrar a dívida na integralidade. Então, cada um do credor pode fazer a sua cobrança na integralidade com relação aos seus devedores. Se a gente estiver falando de uma solidariedade passiva, o débito inteirinho pode ser exigido de qualquer um. Os credores podem exigir em qualquer um para poder fazer essa cobrança, tá? Então, a gente vai estar formando o litisconsórcio também com relação a esses vários titulares da dívida. E aí os credores vão verificar qual que é a melhor forma de fazer essa cobrança. Nesse caso, a gente tem o litisconsórcio facultativo. Ele não vai ser unitário, mas na verdade ele vai ser simples, tá? Tendo em vista a... Continuando ainda no 113, a gente tem aqui, né, que ele é unitário porque pressupõe uma relação jurídica que seja una, mas inscindível, que não pode ser dividida. Aí a gente tem um exemplo disso, os contratos em geral, tá? Quando a gente fala de contratos, a gente fala de uma relação jurídica una, que uniu aquelas duas pessoas que resolveram fazer o contrato. Ela é inscindível porque as partes não podem ser separadas e ela não pode ser dividida. Então, automaticamente, ambos ali são responsáveis por isso. E com relação à solidariedade, ela é única, mas ela não vai ser inscindível, tá? Tanto que o credor pode cobrar a dívida na integralidade, como pode cobrar a cota parte de cada um. Então, unitário é uma relação jurídica que você presume que ela é una e inscindível, então sempre as questões de contrato, porque o contrato uniu as pessoas no momento em que foi feita a sua celebração, e nas questões de solidariedade sempre única. Por quê? Não é inscindível, elas podem ser cobradas, tanto de forma integral, como pode ser cobrado a cota parte de cada um, tá? Aí fica a critério do... Ainda no 113, a gente tem o seu inciso segundo que fala com relação às características de conexão. Conexão quando a gente tem quando a gente pode ter a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido idênticos. Então, em caso de conexão, a gente pode lá ocorrer essas questões de litisconsórcio. No 113, parágrafo 2º, a causa de pedir será comum, quando estiver embasado no mesmo fato, tá? Então, no exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem um acidente de ônibus, que é o fato. Tem autora 1 e autora 2 em ações distintas, porém com o mesmo fundamento, no mesmo fato que é o acidente. Então, quando houver questões de conexão pelo pedido ou pela causa de pedido, no seu inciso terceiro, o 113 fala: ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Nessa situação,
vai ficar a critério do juiz verificar a existência realmente do litisconsórcio entre as situações das partes, a semelhança que justifique esse litisconsórcio, tá? Então aqui, quando a gente tem ambas pessoas requerendo um benefício do INSS e ambas invocam o mesmo dispositivo para isso. Então ambas requerem o benefício e ambas invocam o mesmo dispositivo. Então o juiz vai ter que verificar se realmente existe, tá, essa relação, se existe essa semelhança que possa vir a justificar a existência do litisconsórcio. Então, situações diferentes com um ponto em comum, no caso aqui o mesmo dispositivo legal. O ponto em comum pode ser tanto de fato, como o ponto em comum pode ser de direito, tá? Por que que no inciso 3º, a gente não pode encaixar, por exemplo, uma batida de trânsito? Porque na batida de trânsito eu tenho o mesmo fato, mas eu tenho partes diferentes. Não necessariamente a gente vai estar falando de mesmo réu, por exemplo. Então, se a gente pensar o seguinte, ocorreu uma batida de carro em julho de 2017, tá? Entre o carro 1 e o carro 2. Então, eu tenho o autor, carro 1, e eu tenho o réu, carro 2. E aí ocorreu uma batida de carro em agosto de 17 com o carro 2 e o carro 3. Carro 1 e carro 3, eles não podem querer fazer um litisconsórcio. Por qual motivo? Porque as questões de fato são diferentes. São situações fáticas que aconteceram em momentos diferentes. Então, por esse motivo, a gente não vai poder falar em litisconsórcio. Aqui a gente tem de ter uma afinidade de questões por conta de um ponto comum de fato ou de direito. Nesse exemplo que eu dei da batida de carro, a gente realmente tem as batidas, porém essas batidas aconteceram em momentos diferentes. Então, a gente não vai estar podendo falar do mesmo fato, tá? Então, é assim que a gente tem aí o artigo. Aí a gente tem o unitário, tá? Que a solução de litígio deve ser igual para todos, ou seja, a decisão judicial do juiz, ela precisa ser idêntica para todos aqueles que participam da relação. Então, quando o Ministério Público, por exemplo, propõe uma ação anulatória de casamento, essa decisão que vier do juiz, ela tem que valer para ambos. Assim como o casamento valeu para ambos, a decisão também tem que valer para ambos. Então, o objeto dessa relação jurídica é única e inscindível, tá? Que tem mais de um titular e não pode ser alterada em relação a um. A decisão tem que ser a mesma para todos. Nesse caso, eu não posso, é impossível se cogitar uma sentença diferente e, em regra, o litisconsórcio unitário ele também vai ser necessário. Eu não tenho como não criá-lo, tá? A lei me exige que faça isso, mas não por dispositivo legal, e sim pela relação jurídica que é criada, tá? Pode ser facultativo também, se a relação jurídica é una e inscindível, como as questões de condomínio que a gente já verificou. Na regra geral, ele é necessário, porém pode ser facultativo o condomínio, tudo bem? E aí a gente chega no simples. No simples, o juiz não é obrigado a decidir de maneira uniforme. Ele pode decidir de forma diferente, tá? Então, o julgamento pode ser proferido de forma diferente. O juiz não é obrigado a decidir da mesma maneira para todos aqueles que estão envolvidos. O objeto não é constituído por uma única relação jurídica inscindível, mas por várias relações. Pode ser necessário quando a lei determina, como pode ser facultativo nos casos do 113. Então, vamos acompanhar o exemplo aqui, né? A gente tem uma batida de carro, onde a vítima ajuiza ação em face do condutor e em face do proprietário. Então, aqui a gente tem um litisconsórcio, que ele pode ser
Simples, porque o juiz não é obrigado a decidir de maneira uniforme. O juiz pode determinar que o proprietário é responsável pelos danos causados, tendo em vista que ele é o dono, ou o juiz pode determinar que o condutor é responsável, porque ele que estava conduzindo, como o juiz pode determinar que ambos são responsáveis. O juiz não está obrigado a ter uma decisão uniforme nesse tipo de ação. Tá? Então, a sentença pode ser procedente quanto ao condutor, improcedente quanto ao motorista, ou vice-versa. A sentença não precisa ser idêntica. O que é importante a gente ver aqui? Que o objeto não é constituído por uma questão única, por uma relação jurídica inscindível, mas por várias relações. Por quê? Eu tenho a relação da vítima com o condutor, eu tenho a relação da vítima com o proprietário deste imóvel, deste carro, perdão. Então, eu tenho várias relações jurídicas aqui misturadas. Então, o objeto não é uma única relação jurídica. Pode ser necessário se a lei determinar que ele seja necessário, como ele pode ser facultativo se eu conseguir me encaixar lá. É importante a gente verificar também o momento de formação com relação a esse litisconsórcio. O litisconsórcio, em regra geral, ele se forma quando se tem a distribuição da ação. E aí lá parte da vontade do autor, né? O autor que vai determinar. É claro que existe um controle judicial, que a gente fala, né? Que é no caso do litisconsórcio necessário. Então, se porventura são situações de litisconsórcio necessário e o autor não apresentou essa formação de litisconsórcio, cabe aí uma emenda inicial para que a gente possa incluir os litisconsortes que estão faltando, tá? O artigo 113 e 114, o 113 fala com relação ao litisconsórcio facultativo e o 114 fala para a gente com relação às características da formação desse litisconsórcio, tá? Porque o juiz pode determinar a necessidade da inclusão ou da exclusão de um. E aí, com isso, o juiz pode verificar que essa ação, porventura, ela possa ser julgada, essa petição inicial pode ser indeferida. Então, 114 fala: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei, ou quando pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, se não ocorrer a citação de todos, se eu excluir um desses litigantes, por exemplo, no caso lá da dissolução da liquidação ou dissolução da sociedade, o juiz pode indeferir a minha petição inicial, tendo em vista que foi excluído um dos litigantes, tá? Pode ocorrer a inclusão nos polos por parte do autor, mesmo após a propositura da ação, mas isso só pode ocorrer antes da citação do réu. Então, eu distribuí a ação e verifiquei a necessidade de incluir mais um autor ou mais um réu, pode ser feito isso sem a necessidade de ciência do réu, desde que ele não tenha sido citado. Se o réu já foi citado, eu preciso fazer a anuência do réu para que isso possa vir a acontecer, tá? E o litisconsórcio pode ser formado posteriormente, quando o processo já está numa fase bem avançada. Isso pode acontecer por falecimento das partes, tá? Quando uma das partes vem a falecer e os herdeiros vão assumir a sua parte, eles vão assumir a sua posição no processo. Quando o réu verifica, em fase de contestação, a necessidade de formar o litisconsórcio, então ele vai praticar, por exemplo, chamamento ao processo. Então, eu já entrei na fase de contestação e eu vou estar formando esse litisconsórcio, ou por determinação legal, quando a própria lei determina que eu crie ele, tá? Então, posso formar litisconsórcio posteriormente? Posso, em caso de falecimento das partes, quando os herdeiros vão assumir, quando o réu requer que isso aconteça, por exemplo, nas situações que são apresentadas em contestação, ou por determinação legal, tá? No litisconsórcio necessário, a gente precisa verificar o seguinte, que o processo não pode prosseguir sem a inclusão do litisconsórcio, tá? Então, antes de ocorrer a citação geral, o juiz pede a licitação dos litisconsórcios faltantes. Então, no necessário, como é uma determinação legal, enquanto todo mundo não for citado, o processo
de formação, a gente precisa verificar o regime com relação a esse litisconsórcio. O regime está no artigo 117, que fala assim: os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os demais, mas o poderão beneficiar. O litisconsórcio, a gente precisa verificar quando que a atitude de um dos litisconsortes pode prejudicar ou pode facilitar a vida dos demais. No caso do simples, a gente tem lá, né, que cada litisconsorte será tratado perante a parte contrária como um litigante distinto. Então, eu tenho vários litisconsortes, mas a parte contrária trata cada um de forma distinta. E atos e omissões de um não prejudicarão nem vão beneficiar com relação ao outro, tá? Então, em caso de matéria comum, a gente consegue aproveitar determinadas defesas, e se um contestar e o outro não, é este que não contestou é considerado revel, tá? Então, voltando aqui no exemplo da batida do carro, se só o proprietário contestar, o condutor vai ser considerado revel. Se for matéria de natureza comum, é possível aprovar. No unitário, a sentença é igual, sendo o regime da interdependência, tá? Então, eu tenho a mesma sentença, mas eu tenho interdependência entre as partes. Então, o juiz precisa verificar se o ato é benéfico ou prejudicial, tá? Então, se o ato é benéfico, por exemplo, a contestação, quando um contesta, automaticamente engloba todos. Se esse ato for prejudicial, não vai englobar a todos. E, além disso, torna ineficaz até com relação a quem praticou. Então, se porventura a gente estiver falando de um litisconsórcio unitário, que a sentença tem de ser igual, e a gente tem um regime de interdependência, o que a gente precisa verificar? O que o juiz vai ver? Se aquele ato que foi praticado por um dos litisconsortes é benéfico ou é prejudicial. Então, quando um contesta, é um ato benéfico. Automaticamente, essa contestação vai poder englobar a todos no litisconsórcio unitário, onde a sentença é igual. Se for um ato prejudicial, então eu não vou poder englobar a todos. E aí, este ato vai se tornar ineficaz até com relação a quem praticou. Então, se porventura a gente tiver aqui uma contestação que for apresentada de forma intempestiva, automaticamente isso não vai englobar a todos. Um quadro geral. A gente tem lá, então, litisconsórcio necessário, facultativo, unitário e simples. O necessário é quando a lei determina a formação ou quando a relação jurídica por si só traz isso e a sentença ela precisa ser eficaz com relação a todos. Ele pode ser unitário, como ele pode ser simples. Unitário quando a relação é una e inscindível, e simples quando a norma jurídica impõe que isso aconteça. Ele pode ser facultativo quando é uma opção das partes formá-lo ou não. Ele pode ser unitário quando a relação jurídica é una e inscindível e existe a legitimidade extraordinária, o exemplo é o condomínio, ou ele pode ser opcional e sem exigência de resultados idênticos para todos, a própria ação da usucapião. O unitário, a solução do litígio deve ser igual para todos, então, em regra, ele vai ser um litisconsórcio necessário, tá? E pode ser facultativo em algumas questões. E o simples, que quando o juiz for proferir o julgamento, ele não é obrigado a decidir de maneira uniforme para todos. E isso pode ser necessário. Gente, essas são as minhas dicas com relação ao litisconsórcio. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e ter desmistificado um pouco mais o Código de Processo Civil. Aqui ficam os links, mais uma vez, das redes sociais. Então, a gente tem o blog. Agora, nós temos a página no Facebook, onde também você consegue acompanhar alguns vídeos ao vivo que são postados, algumas discussões ao vivo que são feitas, e o canal no YouTube, onde você encontra
todos os vídeos com relação ao Código Civil e o CPC.